Olá, amigos e amigas. O nosso vídeo de hoje é o 7º vídeo da série do crescimento econômico brasileiro. E hoje nós vamos falar sobre a posse de Jânio da Silva Quadros, a sua renúncia, a invenção brasileira de um parlamentarismo, até a posse definitiva de João Goulart no presidencialismo e a ditadura militar, o golpe militar de 1964. Parecia que os primeiros anos da década de 60 não queriam passar, assim como a noite do dia 31 de março de 64 para 1º de abril, essa noite durou um pesadelo de 21 anos, que foi a implantação até a derrocada da ditadura militar. Esse é o nosso assunto de hoje. Não se esqueçam de se inscrever em nosso canal e aperte o sininho para receber os nossos vídeos em primeira mão. Eu costumo dizer sempre que o Brasil, na sua história, ele experimenta grandes momentos de desenvolvimento, mas, ao mesmo tempo, parece que o Brasil dá saudade do que não presta. É assim na política, no seu estado, no seu município. A gente elege o que há de pior. E não foi diferente em 1960. Nós estávamos vindo de uma evolução no crescimento econômico, com todos os problemas da ditadura Vargas, experimentamos crescimento econômico. O governo Eurico Gaspar Dutra, o segundo governo de Getúlio, o breve governo de Café Filho, o governo de Juscelino Kubitschek de Oliveira, e o Brasil deu saudade do que há de pior na política e elege Jânio da Silva Quadros, um professor de gramática com a linguagem retoquível, brilhante, diria. O PTB, o PSB e o PSD, que vinha acumulando vitórias, perde a eleição. Perde a eleição para o minúsculo PTN, Partido Trabalhista Nacional. Montado em uma vassoura, Jânio Quadros promete varrer a corrupção do Brasil. Ganha as eleições com 48% dos votos. E seu vice, João Goulart. João Goulart, que fora vice também de Juscelino, vai ser vice de Jânio da Silva Quadros. Jânio era um homem excêntrico no seu comportamento. Dizem os mais próximos que governava com bilhetinho. Umas decisões meio loucas ele começa a tomar. Jânio começa a fazer uma política para agradar as massas populares e as classes conservadoras que o elegeram. Proíbe briga de galo, proíbe o uso de biquínis e outras questões que eu diria de segurança nacional, para colocar uma aspas bem grande. O que se espera de um presidente da República é algo diferente. Jânio condecora Ernesto Che Guevara, que era o ministro das Relações Exteriores de Cuba, quando Fidel, Camilo Cifuegos e o próprio Che Guevara fazem a Revolução Cubana e era o inimigo público número 1 dos Estados Unidos da América, com seus discursos fortes e potentes contra o imperialismo americano. E ele condecora Ernesto Che Guevara. Isso quer dizer, declarou guerra aos Estados Unidos da América. No plano econômico, ele começa a fazer grandes bravatas, controla o câmbio, controla a moeda, porque ele dizia que ia varrer a corrupção, que ele dizia que a inflação no Brasil era culpa da corrupção. Controla a inflação, controla a moeda,
diminui o número de moeda de circulação. As primeiras medidas econômicas dele, elas são bem recebidas pelos credores internacionais e pelo próprio FMI, tanto que ele recebeu mais empréstimos. Logo o FMI descobriu que Jânio não era desenvolvimentista como Juscelino, e aí começou a colocar dinheiro em Jânio. Eleito por um partido minúsculo, o PTN, o Partido Trabalhista Nacional, não tinha grandes bases no Congresso e começou a sofrer forte oposição no Congresso. O capital internacional começou a desconfiar das bravatas de Jânio Quadros, tentou buscar o apoio da população, que eu já falei, com a condecoração de Ernesto Che Guevara. Isso provocou a ira dos Estados Unidos da América, mas agradou alguns partidos, sobretudo os mais à esquerda. As pressões se avolumam, as pressões internas e externas se avolumam contra Jânio. O mundo começa a se preocupar com as bravatas de Jânio. O FMI aperta o cerco, aperta mais exigências para diminuir os gastos públicos, diminuir a inflação. Vinha pressões de todos os lados, do empresariado, da classe trabalhadora, todos pressionando Jânio da Silva Quadros. E ele não tinha apoio no Congresso Nacional. Em um gesto surpreendente e, ao mesmo tempo, dramático e enigmático, Jânio renuncia à presidência da República, alegando que forças ocultas não deixaram ele governar. Quais forças ocultas eram essas? Para alguns, a pressão violenta do governo americano. A Constituição Federal de 1946 dizia que, em caso de vacância do presidente da República, quem assume é o seu vice, e o vice era João Goulart, do PTB, Partido Trabalhista Brasileiro. João Goulart, enquanto Jânio condecora Ernesto Che Guevara, João Goulart, apelidado de Jango, estava passeando na China comunista. Os Estados Unidos se assustam, dizem, esses dois são loucos. Um está na China comunista, que estava reatando relações diplomáticas com o Brasil, e as oligarquias começam a se opor a Jango, porque Jango era o ministro do Trabalho quando ele deu 100% de aumento aos trabalhadores no governo. Ele deu 100% de aumento de salário. E as oligarquias se assustaram com ele. Quem é esse homem para ser presidente da República? E não deixaram Jango tomar posse. A tensão fica violenta. Leonel de Moura Brizola, que era governador do Rio Grande do Sul, faz a Liga da Legalidade para fazer com que Jango tomasse posse. Mas não adiantou. Jango não tomou posse. O Congresso Nacional inventa um parlamentarismo à brasileira para buscar uma conciliação. Era uma república parlamentarista. E no dia 7 de setembro de 1961, Jango toma posse como presidente da República. Presidente. Mas o primeiro-ministro, o primeiro-ministro, que teve vários, chama-se Tancredo de Almeida Neves. Aquele mesmo que vence as eleições de 85 e não toma posse, porque morre antes. Olha só. Porque vocês sabem que no parlamentarismo, o presidente da República cuida das coisas de Estado. E quem cuida do governo é o primeiro-ministro. Então, João Goulart era uma figura decorativa. Quem mandava no governo era Tancredo de Almeida Neves. E aí,
esta solução, a brasileira, não demora muito. Mas Tancredo Neves, a si mesmo, convidou o banqueiro Walter Moreira Salles. Walter Moreira Salles era um grande banqueiro à época para ser o ministro, né, da Fazenda. E Jango representava o temor das oligarquias. Apesar de toda a crise do governo Jânio, do início do governo Jango como presidente, o Brasil ainda cresce 8,6%. Por que o Brasil cresceu 8,6% ainda? Porque tinha resquícios do governo de Juscelino. Tinha coisas que estavam em encaminhamento do governo Juscelino. A inflação, em 1962, chegou em 40,5%. As classes trabalhadoras começam a se rebelar. A crise se aprofunda no gabinete ministerial. O gabinete ministerial, tentando tomar as rédeas das coisas, lança o Plano Trienal de Desenvolvimento Econômico e Social. Esse plano, ele é desenvolvido por Celso Furtado, o grande economista da década de 60, de 70, de 80. Celso Furtado cria esse plano. Celso Furtado era ministro extraordinário para assuntos de desenvolvimento econômico e social. Ele, junto com o baiano economista Rômulo Almeida, funda a SUDENE, lá em 1959, que é a Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste. Tá? O resultado do plano foi pífio, completamente sem resultado. A inflação aumentando, a insatisfação, o capital estrangeiro não entrava no Brasil, as indústrias no Brasil diminuíram o seu poder, a sua capacidade produtiva. Fábricas começam a fechar. E em dezembro de 1962, chega ao fim o parlamentarismo. E no dia 6 de janeiro de 1963, o presidencialismo é retomado no Brasil com a posse definitiva de João Goulart como presidente no presidencialismo. Aí ele tinha as rédeas, ele tinha caneta. De imediato, ele convida Celso Furtado para ser o seu ministro da Fazenda, que acumulava com o planejamento. Celso Furtado faz um plano de correção de preços para tentar diminuir a inflação. Faz um plano de correção cambial. Corta despesas públicas para diminuir a inflação. Começa a controlar o crédito para ter menos moeda na mão da população, consequentemente menos consumo e, consequentemente, menos inflação. Uma política monetária contracionista. A elevação do depósito compulsório nos bancos para diminuir a capacidade dos bancos emprestarem. Celso Furtado promove um novo desenvolvimento econômico do Brasil num processo de industrialização baseado na substituição das importações. João Goulart e seu ministério pretende fazer a reforma agrária, que era um susto para as oligarquias brasileiras daquele período. As ligas camponesas de Francisco Julião começam a espalhar seus tentáculos em todo o Nordeste. João Goulart queria a melhor distribuição de renda, queria uma educação, uma revolução na educação. A política externa de Jango era uma política externa de não alinhamento com os Estados Unidos, com aproximação até dos países comunistas, como reatamento com China e outros países. O Brasil começou a ficar independente demais dos Estados Unidos. Gordon, que era o embaixador dos Estados Unidos no Brasil, se assustou
e começou a trocar cartas todos os dias com o presidente da República dos Estados Unidos da América, alertando sobre a situação da esquerda brasileira. O governo Jango também era contra o colonialismo de África, o novo colonialismo na África, com possessões francesas, holandesas, com possessões inglesas. Todos dominaram a África. E o governo brasileiro se posicionou contra a todas essas medidas. Com tudo isso, os Estados Unidos começam a fazer bloqueio de empréstimos ao Brasil. Consequentemente, a crise do governo Jango aumenta. O radicalismo toma conta da sociedade brasileira. Era o país que deu uma guinada à esquerda. Começaram a acontecer invasões de terra. As ligas camponesas. A direita se manifesta com a marcha pela família, com Deus, pela liberdade. Os artistas se contrapõem com a marcha dos 100 mil. No dia 28 de março de 1964, João Goulart faz um comício na Central do Brasil do Rio de Janeiro. E nesse comício do dia 28 de março de 64, Jango apresenta as suas reformas de base. Era um grande programa que ele apresentou em praça pública, no comício na Central do Brasil, que abrangia reforma agrária, reforma universitária, taxação de capital externo. Não ia ter essa moleza de capital externo entrar e sair a hora que quisesse, como foi beneficiado em vários governos. A tensão aumenta. As casernas ficam loucas. O embaixador dos Estados Unidos no Brasil começa a exigir do governo brasileiro, do Exército, uma medida. As Forças Armadas, aqueles que eram contra o golpe, ficaram do lado de Jango, nas Forças Armadas. Leonel Brizola faz movimentos no Rio Grande do Sul, como ele era governador, contra o golpe militar. Os sindicatos, os estudantes, a Central Única dos Estudantes começam a fazer grandes movimentos. A tensão fica violenta. O Brasil estava dividido entre quem era favorável a Jango, e quem era contrário a Jango. Mas não tinha contrário a Jango. A única coisa que podia ser contrária a Jango é o que aconteceu, um golpe militar. Porque em 65 aconteceria as eleições para presidente da República e certamente Juscelino Kubitschek ganharia as eleições. 28 de março de 64 é o dia da apresentação do plano de Jango. E o Exército, a Marinha e a Aeronáutica ficam loucos, os Estados Unidos ficam loucos. E não restou outra medida ao Exército e aos Estados Unidos da América do que a derrubada do presidente eleito. O Exército marcha sobre Brasília, todas as capitais do Brasil, toma o poder, porque Jango não renunciou. Jango não renunciou. E a Constituição é clara. E ele não fugiu, ele estava no Rio Grande do Sul. Ele não fugiu. A ditadura fica no impasse, os militares ficam no impasse. Tanto que levou quase 2 meses para Humberto de Alencar Castelo Branco tomar posse. Porque estamos buscando uma saída com o Congresso Nacional. Na noite do dia 31 de dezembro, eu afasto essas pessoas, não deixo mais entrar no palácio. O golpe estava dado. A ditadura militar começa a se instalar.
Mas a promessa da ditadura militar, pode pegar os jornais da época, era que devolveria o país em 1965, porque eles queriam, aspas, consertar o Brasil. Os militares são tão incompetentes que levaram 21 anos e entregaram o país pior do que eles receberam. O militar não sabe governar nada. Sabe governar nada. Teve meia dúzia lá que tinha uma cabeça melhorzinha. 21 anos é a prova mais inconteste da incompetência dos militares no poder. Prova mais inconteste. Jango não renunciou hora nenhuma. Jango foi arrancado. E como é que eu ia buscar o arcabouço legal para retirar Jango? Sento com o Congresso Nacional e o Congresso Nacional resolve dar posse a Humberto de Alencar Castelo Branco. Castelo Branco toma posse, reformula o seu ministério. Começa a botar as asinhas de fora, porque Humberto de Alencar Castelo Branco era da confiança americana. Os americanos tinham confiança em Castelo Branco, tanto que exige que ele fosse o presidente. Humberto de Alencar Castelo Branco tomou gosto pelo poder, porque os militares começam a tomar gosto pelo poder. Só aí você vê o governo atual, encastelado, cheio de generais no palácio, nos ministérios, porque eles gostam do poder. Os militares começam a ganhar gosto pelo poder e Humberto de Alencar Castelo Branco publica o ato institucional número 1. E esse ato institucional número 1, ele diz que não vai devolver ao país em 65. Prorrogou o mandato dele. Prorroga o mandato. O Brasil, que teria esperança de eleger um presidente novo em 1965, de novo, vai adiar os seus sonhos. Levam 25 anos para se ter nova eleição direta. Então, o Brasil foi enganado pelos militares, porque eles disseram que ia fazer ajuste no país. Que ajuste? 21 anos para consertar um país, aspas, é a prova mais indelével da incompetência desses militares. Vamos lá. 1964 eles assumem. Agora vocês vão saber nos próximos vídeos o que é que aconteceu. O que é que aconteceu em 67, em 69, em 70, em 75, em 79, em 82, em 85. E você vê que nada aconteceu de bom no país. Que o Brasil só fez devolver, em 1985, um país carcomido pela incompetência da ditadura militar instalada no dia 31 de março de 1964. De triste memória. Foi um dia que valeu 21 anos. Eu vou ficando por aqui. A partir de amanhã, a gente vai começar o nosso vídeo com 1964 a 1973. O que é que os militares fizeram nesse período? Você vai ver que não foi muita coisa, não. Além de matar, perseguir e torturar. Um grande abraço e fique com Deus.